Oi, gente! Vocês sabem que esse canal tem uma atitude propositiva quando se trata de política e de eleições. Já há alguns anos temos apoiado candidaturas negras, de mulheres negras preferencialmente. Esse ano estamos com Ediane Maria e eu queria combinar e convidar vocês a participar dessa campanha do GIPA, Grupo de Iniciativa Psi Antirracista. Ou seja, a gente tem um entendimento de que a consciência da luta antirracista no Brasil tem crescido, que há uma luta cultural que vem ganhando terreno, há uma consciência nas universidades, nas escolas, do combate ativo ao racismo, mas nem sempre isso tem se traduzido em mudança efetiva de maior representação de negros e de negras nos órgãos executivo, legislativo e judiciário. Então, estamos apoiando essa campanha, chama Sem Cuidado Não à Democracia, do GIPA Brasil, e que visa dar suporte, escuta, oferecer espaços de reflexão, de pausa, de acolhimento para candidaturas negras. E para seus apoiadores, para a sua equipe, para aqueles que estão envolvidos nesse processo tão difícil, tão doloroso, que é uma campanha eleitoral, né? Quem vê, muitas vezes não percebe o desgaste causado pelas violências políticas que crescem no Brasil, pela deslealdade no debate partidário, no debate político, na iniquidade da distribuição de verbas dentro dos partidos. Para isso eu recomendo um projeto muito bacana chamado 72 Horas, em que você pode acompanhar dia a dia como está sendo a distribuição das verbas partidárias dentro dos partidos e ver ali por que será que o nosso ponteiro de indígenas, de negros, de mulheres não está mudando como a gente gostaria nas eleições. Então eu convido vocês mais uma vez para participar desse financiamento público que já está bastante avolumado, falta pouco, né, para apoiar a campanha Sem Cuidado Não Há Democracia do GIPA Brasil, tendo em vista aí as eleições de 2026 que estão chegando. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, falando nisso com a participação especial dos nossos membros, né, mais próximos, né? Com uma pergunta aqui da Aida Paiva 195, né? Que é: Dunker, o que é imaginação em psicanálise? Fantasia, para mim, são histórias que invento dentro da minha cabeça com temas variados. O que é imagem? Facinha, hein? Essa pergunta é de grande impacto, né? Se eu vejo uma imagem não real de uma pessoa conhecida e mantenho diálogo interno com essa pessoa, eu estou com problemas psíquicos, né? Tipo assim, Chris Dunker, eu tô conversando com ele e tal, porque tem aquela imagem, mas depois que termino falando nisso, eu continuo conversando. Tenho problemas psíquicos. Ouvir vozes dentro e fora da cabeça, manter diálogos internos com pessoas conhecidas ou não, eu estou com problemas psíquicos, ou seja, eu estou falando, né, com um amigo imaginário. Só que eu não sou mais uma criança, eu sou um adulto e eu tenho um amigo imaginário. O que é a pedagogia do imaginário? É alguma coisa parecida com jogos dramáticos, infantis, no sentido da veracidade? Olha, ainda tem aqui várias perguntas, elas são... Vou tentar até me orientar por elas para a gente ter essa conversa, porque é um tema muito nobre, muito amplo, mas se a gente for trocar assim, em detalhes, acho que você tem razão na tua pergunta, ele não temos uma localização muito clara, né? Quer dizer, quem é o autor contemporâneo aí da psicologia, vai dizer assim, olha, o que é imaginação? É um tema meio, né, clássico, mas não muito atualizado. Isso porque ele foi se desdobrando em outros subtemas, outros conceitos, outras noções, né? Mas tentando primeiro, né, o que é a imaginação para a psicanálise, né? Porque uma resposta possível seria a seguinte: olha, o Freud ele retomou uma ideia muito antiga nessa matéria, que é uma ideia que está lá no Aristóteles, né? Que diz mais ou menos o seguinte: a imaginação é uma
uma faculdade mental, né, uma atividade psíquica que se presta para o conhecimento. É isso mesmo. A gente pode conhecer, ainda que esse conhecimento possa ser qualificado, possa ser hierarquizado em relação a outras formas de conhecimento, né? A noção que o Aristóteles tinha para falar disso é a noção de fantasein, ou seja, fantasia. Quando a gente fantasia, a gente de alguma forma conhece. Por que isso, né? Porque a fantasia seria uma atividade psíquica de composição, né? Ela junta duas outras faculdades mentais. A memória, né? Ou seja, que tem que ver com o passado, né? Com como as coisas foram, com como eu guardo o passado, como eu organizo o passado, como eu conto e refaço a história das coisas, das pessoas, das experiências. Mas a imaginação, ela junta isso com o futuro, com o desejo, como as coisas foram, né, e como as coisas serão. Eu quero que elas se apresentem desta ou daquela maneira. E veja que, nesse sentido, a imaginação ela faz essa junção sendo uma atividade do presente, né? Ela combina passado e futuro, dizendo, olha, eu vim daqui, eu vou para lá, logo eu estou aqui. Veja como isso aparece. Então você pergunta, qual a teoria da imaginação? Na teoria do sonho do Freud. A teoria do sonho é um capítulo, vamos dizer assim, das teorias sobre a imagem e das teorias sobre o imaginário e das teorias sobre a imaginação. O que ele diz lá sobre o sonho? O sonho sai de uma reminiscência diurna, uma pendência que aconteceu hoje, mas que se liga com um traço mnêmico do passado, um desejo retido, né? Uma aspiração passada. Ou seja, aquilo que foi lá no passado um futuro, mas que agora se tornou o passado. E o sonho junta isso com o desejo realizado, o desejo performado, numa alucinação, que é a alucinação onírica, que vai então representar, que vai figurar, que vai dar como feito aquilo que eu não realizei no passado. Ou seja, o que eu realizo agora, porque eu estou sonhando agora, mas como um futuro. Por isso, quando a gente diz sonho, a gente fala dessa pequena engenharia, né, do tempo, mas é também uma pequena arquitetura da imaginação. A gente pode reencontrar isso em diferentes tópicas dentro da psicanálise, né? Quando o Freud vai pensar o eu, o que sou eu? Tem uma tendência filosófica a pensar assim, o eu, identificar o eu com a minha consciência. Ele vai dizer, opa, a consciência pode ser uma função do eu, mas um problema sério da função da consciência é que ela parece estar sempre amarrada no presente, né? Consciência de, consciência no aqui e agora. Eu posso lembrar do meu estado de consciência, eu posso projetar o meu estado de consciência, mas a consciência, assim como os afetos, eles são sempre presentes. Por isso, o Freud vai, quando fala do inconsciente, dizer assim, ele é atemporal, né? E ele está sempre articulado nesse espaço temporal, né? Do presente, passado e futuro. Então aí a gente pode dizer, então se o eu não é a consciência, não é o sistema percepção-consciência, a percepção também tem que ver com essa atualidade, né, do que me é dado agora pelos sentidos, eu posso entender que no fundo o eu é uma estrutura dual. Tem o eu ideal, né, que é a projeção, né, no futuro, no meu desejo do que eu quero ser. Para onde eu estou indo, para onde eu estou me movimentando, né, rumo a realizar esse eu no futuro. E ao mesmo tempo, o eu, né, é bífido, ele é dividido porque ele é também aquilo que eu quis. A história de quem me quis, a história dos meus amores, a história do que eu deveria ter sido. Para os meus pais, para a minha família, para os meus cuidadores. Veja só,
temos aqui duas figuras, o eu ideal e o ideal do eu. Bom, a imaginação, ela tem uma história muito curiosa e muito importante para nós, né? Porque ela vai aparecer lá nos antigos e ela vai passar, né, por um regime assim de suspeita durante a Idade Média. A imaginação, ela vai ser muito associada com o quê? Com a falsa crença. Então a gente tem, por exemplo, a querela dos ícones. Quando a gente adora a imagem da Virgem Maria ou reverencia a cruz, a gente está reverenciando a imagem ou o que ela representa? Problema. Pode ser que seja só a imagem. E se eu estiver reverenciando uma imagem, o que vai acontecer? Eu tô me iludindo, eu tô me enganando, eu tô sendo falseado. Porque aquela imagem, ela é só um objeto. No fundo, ele não tem muito poder, ele é inerte, ele está ali parado, eu estou numa relação de engano ou numa relação de simbolização. Então, a gente tem cismas dentro da igreja, a querela envolvendo o uso de imagens com o mundo islâmico, né? A querela envolvendo os ícones, né? Quer dizer, de que forma a gente tem que pintar, criar uma imagem? Bidimensional, tridimensional? Como é que a gente faz para que a imagem apareça para mim de tal forma que eu esteja prevenindo do erro, da mentira e da ilusão? Isso é um grande problema lá para os medievais, né? Que eles não vão descartar a imaginação, mas ela vai ser assim uma função subalterna. Onde que ela vai voltar para o primeiro plano? Né? Ela vai voltar assim, a ser uma grande questão no século XVI, né? Justamente onde o Brasil, né, aparece na história. A gente vai pegar os autores do século XVI e eles vão todos tematizar a função da imaginação. Erasmo de Roterdã vai falar da loucura. Maquiavel vai falar como a ideia de produzir ilusões que servem para você governar enquanto príncipe. Shakespeare, né, vai falar das ilusões que, retrospectivamente, a gente vai ter que se separar para se tornar quem a gente é. Daí o Harold Bloom dizer que o verdadeiro inventor da psicanálise é o Shakespeare, porque ele inventou esse diálogo interno, né, que a gente vai ver em Macbeth, em Otelo, né, essa conversa que é ao mesmo tempo com o outro e consigo. Você vai dizer, aqui está na tua pergunta, né? O que é uma imagem e o que acontece quando a gente está falando com a gente mesmo. Né? A gente está se produzindo e se conversando entre imagens. Por quê? Porque somos, no ponto de vista do eu, feitos de imagem. Você vai dizer, mas é uma imagem mental. É uma imagem mental. Então aí começa a discussão, que você fez aqui a pergunta, qual a diferença entre uma imagem mental, um esquema corporal, por exemplo, me sinto assim, me sinto magro, mas o gordo, mas você não está assim, porque a sua imagem mental, ela determina um esquema mental, uma espécie de gramática, né, que é o espelho dos espelhos, ao qual você pode estar alienado, preso, né, como pensavam os medievais. Mas a imagem de si, ela então está sujeita a um tríplice regime, né? A imagem mental, né? A imagem real, né? Uma fotografia, né? E a imagem virtual, que é a imagem em movimento, né? Que é a imagem tridimensional, é a imagem que a gente realiza como uma aparência, né? Uma aparência móvel e que a gente diz assim, porque é móvel, não é um fragmento, um instante presente que eu capturo, ela é a própria realidade. Então, há um recobrimento, né? Por isso que a gente acredita quando a gente vê um filme, né? Quando a gente vê a reprodução integral, né? Em imagens da realidade. Só que a gente esquece, e esse é o perigo, a patologia das imagens, né? Que aquela imagem, para ser construída para o seu olhar, ela tem uma série de propriedades, né? De truques. Como aqui, a gente está gravando falando nisso, tem uma câmera, que aquela imagem se forma para aquela posição. Ela tem uma tonalidade, ela tem uma textura, ela tem uma cor. Né? A gente pode manipular a cor. Ela tem uma forma, ela tem uma iluminação. Se você mexer em tudo isso, a imagem se transforma. Então, a imagem não é o decalque da realidade. E a gente volta lá para o Platão. Né? Ele vai dizer, os artistas têm que sair da cidade porque eles criam imagens sobre imagens.
eles são moedeiros falsos, eles estão criando enganações. Porque além, né, de ter a enganação das imagens que a gente identifica falsamente com o mundo, identifica o que a gente vê do mundo com o que o mundo é, esse é o primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito do Hegel, né? Falso, não é verdade. Né? Por quê? Porque a imagem ela nos trai justamente nesse ponto, que é a ideia de imediaticidade. Ou seja, que o conhecimento pela imaginação e pela imagem, ele é traiçoeiro porque ele não é porque ele se apresenta como falso, não é que é porque ele se apresenta como uma representação, ou como uma emulação, ou como uma semelhança, né? Mas é porque ele esconde isso. E daí eu começo a achar que o que eu estou vendo diante de mim é o que é a coisa. Falso, erro, alienação. Não é. Não é assim que funciona. Pelo primeiro argumento, né, o fato de que a gente tem a câmera, tem a textura, tem o fato de que isso aqui é um efeito óptico, né, da deflexão da luz, as cores não estão nos objetos, elas estão no seu olho. Eita, mas então eu estou sendo enganado por mim mesmo. Exatamente por isso que o Lacan vai falar do estágio do espelho, né, e introduzir o imaginário para dizer o eu é esta máquina de auto-engano. É este conjunto de identificações com o outro, consigo mesmo, é muito importante, né, que a gente se identifica com essas imagens e ela diz, essa imagem, aquela imagem, isso sou eu. Né? Mas quando eu digo isso sou eu, o que eu estou falando? É da cor, é da textura, é da projeção, é da forma? Né? O que tem no isso para eu poder achar e me enganar que isso é imediato? Ou seja, todo o problema da imagem é que ela é uma aparência e ela é uma mediação. Exatamente como a fantasia. Quando a gente entra na fantasia, ela vai ganhando força de realidade. Né? Ela vai se impondo para a gente como a minha realidade psíquica. O Freud não identificou isso com a realidade psíquica. Né? Essa é uma instância psíquica, mas essa não é a totalidade do aparelho psíquico. Daí a clínica, né, envolver a reconstituição entre esta fantasia, que tem o valor de verdade, estrutura de verdade para cada um de nós, na sua relação com aquilo que rompe a fantasia, né? que está dentro, mas também está fora da fantasia. Né? Por exemplo, a maneira como a gente figura, processa, realiza, negocia nossos desejos. Né? Então a fantasia é uma espécie de máquina de produção de desejos. Se não tiver fantasia, pode ser o moço mais lindo, pode ser o bonitão, não vai rolar. Não vai rolar. Você vai dizer, deu química ou não deu química? O que quer dizer isso? A gente sabe intuitivamente, mas a gente vai ali e a gente pode traduzir isso por entrou na fantasia, não entrou na fantasia. Olha só que interessante. Eu me interesso, eu passo a gostar de alguém, eu passo a desejar alguém, não pelo que essa pessoa é, mas pelo fato dela se incluir na minha série histórica de imagens, né, conhecidas e na minha série futura de imagens, né, desejantes, desejáveis. Né? Por isso, todo amor vai passar por um tempo, essa é a imagem que eu queria para minha vida. E depois vem a pessoa real. A pessoa real vai decepcionar. Eu vou ver, olha só, eu fui enganado. Por quem? Pelo outro, se ela se acomoda demais nesse lugar, mas por você mesmo, pela sua fantasia, que criou no outro uma pessoa que ela não é. E depois você vai dizer, não, você é que me fez uma coisa, que me traiu e etc. O que é isso? Né? A nossa crença na imediaticidade da imagem. Veja, aqui entra uma história interessante. Não se trata de uma guerra contra as imagens. Né? Então nós vamos voltar lá no debate medieval, né? e protestante, recuperado depois lá no século XVI pelos protestantes, dizendo, olha, não precisamos de tantas imagens, as imagens atrapalham, o que importa é o quê? O texto. O texto. O texto não é uma imagem, porque tem letras, mas não é bem, é uma imagem controlada. E eu reduzo o influxo, né, de alienação, né, de identificação,
que pode haver, porque aqui as propriedades da imagem elas estão muito reduzidas, né? Textura, cor, tá em jogo, mas sob controle. O que vai acontecer de interessante para nós, né? A imaginação, ela é uma faculdade, como a gente está vendo, clássica, um jeito de conhecer, como o Baumgarten vai dizer quando ele reinventa, vamos dizer assim, a estética lá no século XVIII, ele vai dizer, olha, a estética é no fundo uma gnosiologia, né? É o estudo de um tipo de saber, né? Ou seja, o saber que a gente tem na arte, o saber que a gente tem na poesia, o saber que tem que ver com como ser, o saber que tem estrutura de ficção. Ah, legal. Não confundir estrutura de ficção com realidade, né? Esse é um problema que nos interessa, porque essa é a definição mais clássica, mais antiga, e que vai até o século XIX de loucura. Ah, por isso que os loucos são alienados. Por quê? Porque eles não conseguem perceber a diferença entre a imagem e a coisa. Eles não conseguem perceber a diferença entre a imagem que a pessoa faz de si, eu sou o Napoleão, eu sou o Maioral, e quem ela é. Ah, então é assim que a gente enlouquece. É por isso que as imagens são perigosas. Não só porque elas enganam o bom crente, elas alteram a nossa fé, mas porque elas perturbam a nossa razão, né? Elas criam um sistema de autoilusão, então é melhor controlá-las. Bom, isso vai então originar toda uma concepção de loucura, onde a loucura é perda da realidade. O que é realidade? A realidade é a imagem, né? Onde a loucura vai ser uma deformação das formas com as quais todo mundo vê o mundo, né? E aí vem um divino estudioso das imagens, né, que é o Aby Warburg, né? Eu tive lá, sou membro, né, pesquisador do Centro Aby Warburg em Londres, né, que era um sujeito muito rico e que ele decidiu trocar a sua riqueza por uma coisa que ele adorava, que eram livros. E daí ele começa a comprar livros, ele começa a comprar iluminuras, né, renascentistas. Ele trocou toda a fortuna por isso e enlouqueceu, né, olha só. Foi paciente do Binswanger, né, foi internado na mesma clínica onde Bleuler inventou a esquizofrenia, onde Jung foi interno e psiquiatra, né, na Suíça. E ele tinha essa ideia de que ele ia conseguir fazer uma espécie de dicionário das imagens. As imagens têm uma história. As imagens têm uma boa forma. As imagens elas podem ser classificadas, né? Olha só, como é fácil classificar os livros, né? Por autor, por cor, tente classificar as imagens. E vamos dizer, classificar as imagens, não os objetos aos quais as imagens se referem. Ou seja, classificar a imagem de uma zebra junto com uma zebra, junto com o fantoche da zebra, junto com o monstro zebroide de 10 metros inventado por Luciano, pai da ficção científica. Como assim? Como é que a gente vai fazer esse acervo? O Aby Warburg tinha esse projeto, né? Você vai lá, vem as gavetas onde ele vai pondo, né? E vai acumulando todas as imagens de livros, pinturas, iluminuras, imagens de propaganda, porque ele achava que existia uma lógica, né, que organizaria todas as imagens, né? E olha que curioso, esse que está restituindo, né, a dimensão da imagem, da imaginação, ao seu valor, vamos dizer assim, de conhecimento, é ele mesmo um louco, né? Alguém que, assim, foi internado, tinha delírios, tinha alucinações, tinha estados depressivos muito, muito graves. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Não só que tem uma afinidade entre as coisas, mas a ideia de que, e hoje, se a gente olhar para as psicopatologias, né, tem a psicopatologia do pensamento, né, delírios, as psicopatologias da percepção, alucinações, as psicopatologias da memória, as amnésias, as psicopatologias da atenção, o TDAH, as psicopatologias do pensamento operatório, as deficiências, não há faculdade mental que não tenha o seu desvio, né? O seu patus forma, né? Quer dizer, a patologia da forma. Mas a imaginação não tem nenhuma loucura para si própria. Na imaginação,
vai ter ali um pouquinho que a gente discutiu aí falando disso sobre a mentira, né? Quer dizer, os mentirosos patológicos, um pouco na fabulação, mas são sintomas assim meio secundários. A gente não tem aquele o grande sintoma que reúne em torno de si preocupações e pesquisas, né? Não, a imaginação passou a ser uma espécie de faculdade secundária, menos importante. Aí vem a escola de Frankfurt, vem os teóricos da indústria cultural e vão dizer, porque os outros imaginam para você. Porque você não sabe nem mais imaginar, você só sabe pegar, né, ideias que estão aí propostas, ideias e imagens jogadas pelos outros e consumi-las. É assim que você vira quem você acha que é. É porque você adorou quando você tinha 5 anos o Vila Sésamo, depois a Isa TKM, depois o Maroon 5, e um dia você acha que você é você mesmo, você é esse acúmulo, né, de imagens que os outros puseram em você. Não, E pior, isso é a normalopatia, né? Ou seja, a gente ama a partir de imagens contíguas. Se a pessoa está junto com a outra, ela foi em tal lugar, então queima, joga na fogueira. Por quê? Pensamento mimético, né? Pensamento por contiguidade. Tá junto, forma a mesma imagem, é a mesma coisa. Mas que coisa. O pior é que dá em psicanalista também, hein? Tem gente que se diz psicanalista e pensa mimeticamente, né? Que pensa por associação, assim, está do lado, então não gostei, não vestiu, então não é do meu condomínio, então também me joga fora. Gente, então, é por isso que o Lacan colocou a instância do imaginário como uma instância que o simbólico, né, produz assim, uma articulação crítica, né, para evitar efeitos de marginalização. Também que a gente pode aproximar de efeitos narcísicos. Pergunta para encerrar aqui a nossa conversa, então onde foi parar a loucura? A loucura imaginativa, né? Aonde está o louco imaginativo? Se ela virou, né, paçoca na cultura. Abre o TikTok, vocês vão ver lá os loucos imaginativos. Mas eles não estão, né? Vem pra cá que eu vou te tratar. Eles também não estão no DSM, eles também, a psicanálise só leva a pancada, então, assim, esses caras ficam imaginando coisas, né? Então, eu tô dando esse exemplo para fazer uma provocação e dizer assim, então onde foi parar a imaginação? Na política, né? Os nossos enlouquecidos líderes imaginativos, né, que estão assim produzindo alienações, né, estão cultivando alienações, são mestres, né, no domínio imaginário, na evocação de identificações narcísicas, e que estão por aí, né, produzindo guerras culturais, produzindo oposições para vender armas para os dois lados, que estão aí produzindo, né, essa espécie de patologia organizada e institucionalizada da imaginação. Qual é a saída? Né? Tem que voltar a imaginar. Tem que voltar a imaginar criticamente. Tem que refazer, né, reformatar o que é que a gente chama de imaginação. Não imagine assim, não imagine, né? Não diz, vai imaginando, porque a imaginação todo mundo faz, todo mundo tem. Não é verdade. As pessoas empobrecem sua imaginação também, né? Por isso que a gente vai lançar um livro chamado Oniropolíticas, né? Sobre a faculdade de sonhar, né? A faculdade de criar imagens, que é isso que a gente faz no cinema particular. Não é, Queronta? Não vem com esse negócio de imaginário. Imaginário é bom, não crucifica o imaginário. O que não é bom é imaginário sem o simbólico, sem o real, aí complica. Tá bom? Combinado? Beijo imaginário pra vocês.